Ferreirada, e aí, beleza? Bom demais? Ferreirada, hoje estou gravando aqui o quarto vídeo depois do plantio. Na verdade, com o primeiro vídeo da explicação são 5, mas hoje é o quarto dia após o plantio, né? Da nossa série Microverdes, o superalimento. Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho aqui de algumas outras dicas que ficaram faltando falar. E nós vamos dar mais uma olhadinha nos plantios, né, para ver como é que estão. Lembrando que a gente tem duas bandejas plantadas, uma que eu plantei metade repolho roxo, metade couve, e a outra que a gente plantou junto, né, no vídeo aqui, que é metade rabanete, metade girassol, tá joia? Bom, então vamos lá falar um pouquinho das dicas, né? As dicas que eu já passei aqui. Então eu falei sobre a questão da bandeja furada, da rega, né? Tô vendo aqui na minha colinha. A questão de por que eu fiz o pressionamento do substrato, por que eu fiz o pressionamento das sementes, por que eu pesei sementes, já falei também. O processo de germinação. E ontem, no vídeo anterior, né, eu comecei a falar no processo de estiolamento. Então, para quem perdeu essas dicas que eu citei aqui agora, que eu listei, volta, corre nos vídeos anteriores, busca lá primeiro, se informe lá para você não ficar perdido aqui nesse vídeo, tá certo? Porque um vídeo vem complementando o outro, tá bom? Então, se você não assistiu o vídeo anterior, por exemplo, ou algum desses vídeos anteriores, você talvez não vai entender muito bem o contexto aqui, tá certo? Bom, estiolamento, né, que eu comecei a falar no último vídeo. O que seria o estiolamento? O estiolamento é um processo que a planta faz em busca da luz, tá bom? Então, quando a planta ela começa a buscar a luz e ela não encontra, ela começa a se esticar, ela vai se estirando, né, buscando a luz, e esse processo a gente chama de estiolamento, tá? E por que a gente faz esse processo de estiolamento no cultivo de microverdes, né? Qual é a vantagem disso? Bom, a vantagem do estiolamento no cultivo de microverdes é que a gente pode aumentar o tamanho das plântulas, né? Para ter uma colheita às vezes um pouco maior e uma colheita também com peso melhor, né? Então, se eu, por exemplo, a minha bandeja de couve e de repolho roxo, que a gente tirou o peso ontem, né, no último vídeo, ela já poderia ir para a luz. Já poderia ter colocado ela na luz perfeitamente. Ela já está em condições, ela já está enraizada, né, já germinou, já começou a enraizar bem ali, então já pode ir para a luz. Só que ao invés de eu já jogar na luz para ela poder fazer fotossíntese, né, e etc., que nós vamos falar também mais para frente, eu antes disso eu deixo ela no escuro, sem luz ali, né, no escuro, para que ela possa fazer esse processo de estiolamento, ela cresça um pouco mais, né? E aí ela crescendo um pouco mais, eu já levo ela para a luz com um tamanho melhor, para poder ela terminar o processo de amadurecimento lá, tá bom? Então, basicamente, o processo de estiolamento é isso, é o processo em que a planta se estira à procura de luz, né? E a gente usa esse processo a nosso favor para que as plântulas cresçam um pouco mais antes de colocá-las na luz. Bom, por que eu falei da questão de luz, fotossíntese, essa coisa toda, né? Às vezes pode ter que alguém não saiba do que a gente está falando, mas enquanto a planta está no escuro, portanto nessa fase de estiolamento, ela não faz fotossíntese, né? Porque se a gente for lembrar lá na biologia, a fotossíntese ela combina alguns elementos, dentre eles a luz, tá certo? Então, se a planta não recebe luz, ela não faz a síntese, ou seja, foto de luz, síntese. Se ela não recebe luz, ela não faz essa fotossíntese, portanto, ela não produz clorofila, por exemplo, né? Por isso que nós vamos ver agora, na hora que a gente abrir a caixa, que algumas plântulas estão amareladas e não verdes, porque elas ainda não receberam luz, não fizeram fotossíntese e não produziram a clorofila. Interessante esse conceito, né? Então, enquanto esse processo está estiolando, está crescendo ali, não tem fotossíntese, não tem nada dessa coisa toda, é simplesmente um estiolamento, como se eu estivesse prolongando o processo de germinação de alguma forma, tá? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro essa parte aí.
Eu vou agora mostrar um pouco como é que estão os nossos cultivos. E esses conceitos todos que eu estou falando aqui, viu, pessoal? Repetindo, acho que eu até comentei isso em vídeos anteriores. Não é nada certo e nem é nada errado. É o que funciona para mim. É o que funciona para o meu cultivo de microverdes, né? Tem gente que utiliza outras metodologias, outros manejos e funcionam. Então, por isso que a gente costuma dizer que não é o certo e não é o errado. É o que está funcionando para mim. E aí você tem que encontrar para você aquilo que funciona dentro das suas condições, do seu espaço, do seu tempo e etc, né? E quando eu falo também de levar para a luz, aí nós vamos voltar lá no início da nossa conversa de microverdes, que a gente pode utilizar a luz natural, né? A gente pode botar essas plantas no sol, se a gente tiver espaço, e a gente pode também trabalhar com luz artificial. O meu cultivo, ele é feito em luz artificial, porque eu hoje não tenho espaço para colocar essas plantas no sol. Então eu utilizo lâmpadas artificiais. E aí essas lâmpadas, a gente coloca elas, são temporizadas, né? Ela tem hora para ligar e hora para desligar, para que as plantas façam o processo delas de crescimento ali, façam a fotossíntese, terminem de crescer, abrir seus cotilédones, né? Para que elas possam ser colhidas. Tá bom? Bom, acho que de conceito aí, de dicas era isso. Agora vamos dar uma olhada, que eu sei que está todo mundo doido para ver como é que estão as plantinhas. Bom, então vamos dar uma olhadinha como é que estamos. Olha aqui, ó, a bandejinha que a gente tirou o peso ontem e aqui a gente ainda não tirou. Deixa eu tirar elas de dentro da caixa para a gente poder dar uma olhada nelas. Aqui, vou colocar. Deixa eu tirar essa de cá. Pronto. Vou ganhar um espacinho aqui para a gente poder visualizar. Bom, gente, então estamos aqui com as duas bandejinhas cultivadas na nossa série. Então, como a gente pode ver, né, a bandejinha que a gente estampou ontem, né, a gente tirou o peso ontem aqui, ó, ela já está ganhando um certo tamanho, né? A gente já pode visualizar bem, assim, bem claramente que nós temos aqui as duas variedades bem distintas, né? Olha, elas são com as cores bem diferentes, né? Então, nós temos aí a couve amareladinha e o repolho roxo já um pouquinho arroxeado, né? Que vem subindo aí. E aí, aqui a gente pode ver o que eu falei, os cotilédonos da couve, como é que estão bem amarelinhos, tá vendo? Eles não têm verde ainda, porque ainda não está fazendo fotossíntese, tá? Essa bandejinha, como a gente já tinha visto ontem, nós vamos fazer o que? Nós vamos regá-la por baixo. Olha lá as raízes, ó. As raízes já estão embaixo, ó. Então nós vamos fazer a rega delas por baixo, tá bom? Já essa de cá, nós vamos dar uma olhada aqui agora, vamos tirar o peso dela para a gente dar uma verificada. Ó, já deu para ver que ela também começou a levantar o peso, ó. Então vamos tirar aqui a bandejinha de cima. A gente teve um probleminha aqui de uma semente que ficou agarrada, isso que geralmente não germina. Vou fazer um teste, ver se vai germinar, se vai fincar ou não ali no substrato. Mas então tá aqui, ó. Essa é a nossa bandejinha de rabanete e girassol. Então, vamos só dar uma olhadinha nela aqui, ver como é que tá. Teve uma semente aqui que não germinou muito, não entrou o cotilédone ainda no substrato. Teve alguma coisa que aconteceu, mas ainda dá tempo dela fazer isso. Vamos ver se ela consegue. Bom, então a germinação aqui tá boa, tá bem legal. E você vê que o rabanete ele já vem em coloração também bem arroxeado, tem uns intrusos amarelos ali, mas acontece, tá? Nessa semente de rabanete roxo vem alguns que nascem verde também. Esses que estão amarelinho provavelmente vão ficar verde, tá? E o resto deve ficar roxo, certinho, como é a característica dessa espécie, tá bom? Bom, vamos ver como é que esse aqui tá por baixo, pra gente ter uma noção se já temos raízes. Olha, já temos raízes. Dá pra ver ali embaixo que temos raízes, ó. E agora focou. Então, a partir de hoje, a gente também já vai regar esta bandejinha de cá com
com água por baixo, já pela bandeja de baixo e não mais pela bandeja de cima, tá certo? Então vamos fazer isso aqui agora. Essa daqui já tá bem precisando. Eu vou até pegar aqui, só um minutinho que eu vou pegar uma vasilhinha para poder a gente fazer a rega dessas bandejinhas. Prontinho, tem um pouquinho de água aqui. Lembrando que essa rega tem que tomar cuidado, né? Tem que dar uma olhada aqui, o que que tá precisando. Você tem que sentir, né, o substrato. Parece que já tem mais ou menos uma noção. Não preciso de muita água aqui, mas aqui eu vou. Pronto. Então aqui a gente já coloca e tá regada essa bandeja. A de cá, que a gente acabou de tirar o peso, ela ainda tá bem úmida. Então eu vou jogar água aqui bem menos do que na outra. Tá certo? Prontinho. 2 bandejinhas já regadas. Vão voltar para o escuro para terminar o estiolamento. E amanhã a gente vai olhar de novo. Volta a dar uma olhadinha para ver como que ficou do dia de hoje para amanhã. Então deixa eu guardá-las aqui. E é isso. Bom, deixa eu virar aqui a câmera. Bom, Ferreirada, era isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje, né? Desse vídeo falando aí mais uma vez da série dos microverdes. Talvez tenha ficado uma dúvida aí que me surgiu aqui, que é... Vocês podem estar se perguntando, quanto tempo vai ficar no estiolamento? Depende. Depende do tamanho que você quer deixar seu microverde, tá? Esses aqui de repolho roxo e couve, provavelmente eles já estão há um dia no estiolamento, provavelmente eu vou deixar mais um até amanhã, e amanhã eu já devo colocar na luz, tá? Então se eu não colocar amanhã, estourando depois de amanhã eu já coloco, tá bom? Mas eu vou mostrar esse processo, quando eu for colocar na luz eu vou mostrar e vou filmar para mostrar para vocês. Bom, então era essa a partilha de hoje da nossa série dos microverdes, da nossa playlist, e espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido mais um pouco, que tenham gostado de ver como é que as plantinhas nascem nos seus primeiros dias, né? Como é que elas ficam ali bem... É um aspecto bem interessante, bem diferente, né? E, bom, e é isso. Quem puder aí, quem gostar, quem achar que tá legal, que tá curtindo, que tá aprendendo, que tá agregando, dá aí um like, compartilha, manda os comentários aí pra gente trocar ideia, que vai ser bem interessante e vai ajudar também a esse conteúdo chegar para mais pessoas, né? Que eu tenho certeza que vai ser útil para mais pessoas que estão aí buscando fazer uma alimentação mais saudável e com dificuldades de fazer plantio, tá certo? Então é isso, Ferreirada, um abraço, muito obrigado aí por assistir até o final e nos vemos amanhã no próximo vídeo. Um abraço, fui!